Crianças, vou convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 10, a partir do verso de número 24. Evangelho de Mateus capítulo 10, a partir do versículo de número 24. Todos encontraram, amém? Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 24 até o versículo de número 33. Mesmo assentados, mas com a nossa atenção e o nosso coração reverentes à palavra de Deus, diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra e que nos dê entendimento, clareza e que o Espírito Santo de Deus fale graciosamente aos nossos corações. Irmão, Jesus está então diante dos discípulos, dando algumas instruções sobre como eles vivenciariam a missão no seu dia a dia. Como eles poderiam experimentar a missão no seu dia a dia. Como que essa missão teria desdobramentos práticos. O que eles iriam enfrentar no decorrer dessa caminhada, no decorrer que nós temos visto aqui, onde vida e missão são partes integrantes do Evangelho. Então, quando eu estou no Evangelho, eu compreendo que minha vida é a minha missão, e a minha missão, logo, é também a minha vida. Então, nessa consciência, Jesus começa a falar sobre inimigos. Inimigos ocultos, outros não, mas que fazem parte de uma ameaça ao Evangelho, ameaça àqueles que seguem a Jesus. Então, naturalmente, nós que estamos aqui diante desse texto, diante das palavras do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já nos diz que o maior inimigo, um dos maiores inimigos do cumprimento da missão, na nossa experiência de vida, de seguir a Jesus, esse inimigo é um inimigo oculto, abstrato, a gente não consegue tocar. Esse inimigo se chama o medo. O medo, um sentimento tão obscuro, tão oculto, e que faz parte dos sentimentos mais assombrosos que passam na nossa mente e no nosso coração. O medo nos paralisa, irmão. O medo vem disfarçado com várias percepções.
até no meio da coragem, o medo muitas vezes ele aparece. E o que Jesus está nos ensinando aqui é que o medo ele tem um poder de nos paralisar nessa trajetória de seguir a Jesus. Todos nós que estamos aqui somos seres humanos, irmãos. Todos nós que estamos aqui dependemos da graça, do cuidado e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Todos nós que estamos aqui somos seres humanos e por sermos seres humanos, temos medo. Sofremos com esse inimigo oculto que rege as nossas relações, que rege o nosso caminhar, que muitas vezes nos assombra e nós não sabemos que estamos sendo assombrados por ele. Muitas vezes o medo da rejeição faz com que a gente tome algumas atitudes referentes ao outro, ao ponto de abandonar quem realmente somos na nossa identidade, ao ponto de deixar de ser quem sou, de deixar de ser uma pessoa com identidade, só para ser aceito pelo outro. O medo de ser rejeitado, muitas vezes, é tão grande, que eu deixo de ser um ser humano, e passo a vestir máscaras, para que o outro me aceite, não pelo que realmente eu sou, mas por aquilo que ele deseja. Então quem determina que eu sou, é o outro, e não aquilo que Deus me criou, aquele formato de ser humano, de pessoa. Então nós estamos aqui diante de um grande desafio, porque o medo também na nossa cultura, no momento em que nós vivemos, o medo, ele é transmitido por todas as redes sociais, televisão, cria um ambiente onde todos têm medo de tudo, onde o sair ao mundo causa pavor. Muitos sofrem com essa fobia, com esse medo. Quem nunca, né, irmão? Caminhando, escuta uma moto vindo lá de trás, observa bem assim, e quando você vê, tem dois na moto. E aí, a moto começa a frear, e você pensa, chegou minha hora. Acho que eu vou perder alguma coisa aqui, né? E aí, de repente, ele só está passando quebra-mola. Porque a nossa cultura, ela impõe sobre nós uma relação de medo, de pavor, de receio quanto àquilo que nós desconhecemos. Então o medo tem feito com que pessoas deixem de viver, estão paralisados na vida, porque tem medo da vida, tem medo dos desafios que a vida propõe, e Jesus já está nos ensinando aqui. Nesse texto, pelo menos 3 vezes, ele cita aquela pequena frase, não temais. Isabel disse aqui no início, aparece na Bíblia 366 vezes. Palavra, essa frase pequena, mas que tem um enorme valor, que é exatamente isso, não temais. Porque Jesus já sabia que o maior problema dos discípulos era o medo e não as pessoas. O que faria com que esses discípulos pudessem paralisar as suas vidas diante dos desafios seria exatamente o medo do desconhecido, irmão. O medo de não saber o que vem depois. O medo que gera desconfiança, que gera receio nas nossas decisões. O medo que faz com que a gente pare diante de certos desafios que a vida e o próprio Deus nos propõe. Desafios, irmão. Desafios dados por Deus. Desafios que propõem muitas vezes exatamente essa ideia de que há um obstáculo a ser vencido, há uma nova proposta de vida, há um novo caminho, há a possibilidade de trilhar direções, mas nós então não tomamos decisões porque nós temos medo do desconhecido. Não sabemos como será, não sabemos como iremos reagir, com o que viveremos, o que faremos. O medo provoca isso, provoca ansiedade.
provoca também o receio de achar que a vida não tem mais significado. Então nós estamos aqui diante de um desafio, sabe por quê? Porque medo não refere-se somente a gente forte e a gente fraca. O medo passa no coração de todos. O medo é uma realidade que está no coração de todos os homens. E nós precisamos aprender a lidar com ele. Quantas vezes, irmão, nós temos oportunidade de experimentar algo novo da parte de Deus, um novo recomeço, um novo direcionamento, novos trajetos que o próprio Senhor deseja fazer conosco, mas nós não sabemos o que se apresentará. Nós não sabemos como será, e isso nos paralisa. O medo que gera desconfiança, o medo que gera pergunta: será que pode dar tudo certo? Será que eu consigo vencer? Será que eu consigo ultrapassar essa barreira? Será que realmente eu vou conseguir enfrentar esses desafios? A vida, meu irmão e minha irmã, ela é desafiadora. O dia a dia do viver impõe desafios, impõe propostas de que a gente vença o medo, supere as nossas limitações e prossiga para a glória de Deus. Quantas pessoas têm a vida parada porque simplesmente tiveram medo de arriscar? Tiveram medo, sabe do quê? De ao dar um passo, e esse passo não alcançar chão. Tiveram medo de arriscar, então, níveis mais profundos de intimidade, de relacionamento, de uma nova vida que o Senhor deseja tratar e estabelecer na nossa trajetória. E assim eu gostaria que você memorizasse isso, que quando vida e missão são partes integrantes da nossa jornada, vida e missão são partes integrantes da nossa jornada, nós precisamos aprender a vencer um dos maiores inimigos que nós temos. E esse inimigo é o medo. O medo de dar certo, o medo de dar errado, o medo de não saber lidar, o medo que causa em nós aquela pergunta assim: como será se isso for verdade? Então nós estamos falando aqui de seres humanos, nós estamos falando aqui de pessoas que precisam redescobrir o que significa a palavra de fé que diz: não temais. Que precisam redescobrir a confiança diante dos desafios que a vida propõe, que precisam redescobrir o que significa confiar em Deus e vencer o medo. E é isso que Jesus está dizendo para os discípulos: não dá para me seguir, não dá para seguir a Jesus se nós não enfrentarmos o medo que gera desconfiança, se nós não tivermos um compromisso sério com a confiança de dizer: como será o futuro? Eu não sei, mas eu conheço bem o meu guia, e é nele que a minha confiança está pautada. Qual o desafio que a sua vida, nesse momento, propõe a você? Qual é o desafio que você está vivendo nesse momento? Te causa pavor só em saber a possibilidade dele? Qual o desafio que você tem vivenciado? Jesus tem uma palavra de encorajamento para nós nessa noite. Diante de cada desafio, a voz de Jesus continua ecoando no coração dos discípulos: não temais, não temem, caminhem, prossigam, não tenham medo. Como o mesmo Deus falou a Josué: ser forte e valente, ser corajoso, não temas, porque eu estou contigo. Esse é o eterno fundamento da nossa fé, meu irmão. E aqui eu gostaria de ver com os irmãos, então, como nós podemos vencer o medo. Como nós podemos vencer o medo dos desafios que a vida propõe para nós. E esse medo, segundo Jesus,
ele manifesta-se de duas formas. A primeira forma, que esse medo que luta contra a missão, que oprime a vida daqueles que estão seguindo a Jesus e que tem então diante dele um desafio que precisa ser vivenciado, precisa ser vencido, e essa barreira precisa ser quebrada. Então todos nós temos desafios, temos propostas. Então, diante dessa proposta, qual é a primeira forma que, segundo o texto que nós acabamos de ler, como que o medo manifesta-se na nossa trajetória? A primeira forma como o medo manifesta-se na nossa trajetória é por meio do engano que milita contra a missão. Gostaria que você ficasse atento aos versos de número 24 ao verso de número 25, onde ele está dizendo: o discípulo não está acima do seu Senhor. Se chamaram o Senhor de Belzebu, o que nós estamos esperando que irão fazer conosco? Aí nós percebemos que desde o princípio do Evangelho, desde o começo do Evangelho, e na manifestação de Jesus Cristo, mentiram a respeito de Jesus. Chamaram o Senhor Jesus de príncipe dos demônios. Chamaram os apóstolos daqueles que promovem agito na nossa sociedade, produzindo toda sorte de mal, rancor e ódio. Mentiram a respeito dos apóstolos, João, Pedro. Mentiram a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. De que desde o início, o engano, a mentira, luta, milita contra o Evangelho. De que a mentira é o instrumento dos covardes, daqueles que não sabem lidar com a verdade. De que a mentira é uma articulação maligna e humana para fazer com que a verdade seja destruída, para fazer com que aquilo que é verdadeiro passe a ser falso. A mentira, irmãos, não é simplesmente negar a verdade. A mentira é um instrumento dos covardes, daqueles que não sabem lidar com a verdade, com a sua incapacidade. Então a mentira é esse instrumento maligno e humano que gera morte, que reproduz dor, que gera fracasso. Por isso que eu digo que a mentira é um instrumento dos covardes, daqueles que não têm coragem de lidar com a vida face a face, de lidar com o suposto fracasso e aprender a caminhar no ritmo e na trajetória de uma vida verdadeira e autêntica. Então nós vemos aqui, irmãos, que Jesus nos ensina a lidar com esse engano. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque seria basicamente isso que aconteceria com aqueles que seguem a Jesus. Engano, mentira, loucura. Aqueles que estão caminhando com Jesus precisam aprender a lidar com a calúnia e com a difamação, de modo que lidar com a calúnia e difamação poderia gerar no coração do discípulo medo, rancor, dúvidas, angústias. Então nós estamos aqui diante de um desafio, de aprender a lidar com a difamação, de aprender a lidar com o engano. Então a primeira forma da gente aprender a lidar com o engano, a primeira forma da gente aprender a lidar com o desafio, com os desafios da vida,
é superar a difamação e aprender a lidar com a mentira. Quando dizem a respeito de nós coisas que nós não somos. E o que Jesus vai propor aqui é que a gente precisa aprender a lidar com maturidade. Com muita maturidade. A respeito do padrão de vida que o próprio Senhor Jesus estabelece para cada um de nós. De que só há uma forma da gente aprender a lidar com o engano e com a mentira. Porque isso tem a capacidade de tirar a nossa paz, irmão. Tem a capacidade, quando difamam alguém, isso rouba a nossa paz. Rouba a nossa tranquilidade. Rouba a nossa certeza de que algo que não é verdade está tirando o nosso sossego. Então, o que Jesus está nos ensinando é que, primeiramente, nós não devemos criar expectativas sobre a aceitação dos homens. Essa é a primeira realidade que ele vai nos ensinar. Nós não devemos criar expectativa sobre a aceitação dos homens. Olha o que Jesus diz. Se chamaram, olha só, o dono da casa de Beelzebu, imagine o que não falarão de nós. Imagine o que não produzirão para enganar e ludibriar a verdade. E nós precisamos aprender a lidar com as difamações e as calúnias, no modo como Jesus estabelece. E Jesus estabelece exatamente isso. Se foram capazes, meu irmão, de confundir, olha só, se foram capazes de confundir a manifestação graciosa de Jesus, se foram capazes de confundir a expressão do amor de Deus que era Jesus, com o príncipe dos demônios, você acha que não confundirão a nossa vida e a nossa realidade? Se foram capazes de olhar para Jesus e dizer, esse é o príncipe dos demônios, a maior manifestação da bondade e do amor de Deus, você acha que não farão isso conosco? Quando começamos a buscar da parte de homens aceitação, quando entendemos que os homens são o termômetro para dizer a nossa fé, se ela está ok ou não, quando nós passamos a enxergar o homem, aqueles que estão ao nosso redor, como termômetros da nossa fé, nós entramos num declínio muito grande, irmão. Porque nós não passamos a buscar a aceitação de Deus, mas sim o reconhecimento dos homens. O que os homens podem nos dar, os tapinhas nas costas, né? Que os homens podem nos dar e dizer assim, você é um seguidor de Jesus mesmo. Mas o que Jesus nos ensina é que desde muito tempo atrás, o engano, ele sempre milita, a mentira, ela sempre milita, luta contra a missão, contra a vida, sabe por quê? Nós vimos aqui durante os primeiros domingos do mês, de que vida e missão fazem partes integrantes do meu viver. Vida e missão. Então, se a missão é uma forma de promover a verdade, logo a minha vida, ela está baseada no quê? Na verdade, na minha forma de viver. É uma forma verdadeira. Então, tudo que é engano é uma articulação humana e demoníaca para nos destruir, militando contra nós. E quantas vezes nós não temos medo, então, de sermos rejeitados pelo nosso comportamento diante do mundo? O que Jesus está nos ensinando aqui, mais uma vez, é que nós também temos uma forma de vencer o engano. É não permitir
que o engano tire a nossa confiança da verdade. Irmãos, quantas vezes nós não chegamos a concordar de que quem trabalha com a mentira está sempre ganhando? De que quem trabalha com o engano, com a mentira, sempre está progredindo na vida? De que quem está fazendo articulação a todo momento, por meio do engano, da mentira, está crescendo. E aí nós temos uma falsa impressão. Sabe qual é a falsa impressão que nós temos muitas vezes? É de que quem mente é um vitorioso, irmão. De que quem mente está sendo bem sucedido. De que quem mente está utilizando-se de um instrumento adequado. O engano faz com que a gente tenha essa falsa impressão. Essa impressão de que quem faz as coisas do modo errado está sendo um vitorioso, está progredindo. E muitas vezes essa mentira, esse engano, afeta diretamente a nossa vida. Nos rouba a paz, nos rouba a tranquilidade. E por ter essa observação, a gente acha muitas vezes que quem vive pela mentira está se dando muito bem. Quando a pessoa, então, tem um relacionamento extraconjugal, a mentira também na área profissional, onde você, naturalmente, quando a pessoa tem uma inveja da outra, isso aí acontece muito na área profissional, cria-se uma mentira, um engano, para que ela seja destituída daquele lugar. Trabalha-se com a mentira para afetar a vida, para agredir a vida. Então nós estamos exatamente nesse meio. É que nós vencemos o medo quando percebemos, irmãos, o valor que se há na verdade. De que o que o texto está dizendo é isso. Confundiram, fizeram uma confusão. E nós não devemos temer o engano, a mentira e a confusão. Nós não devemos temer isso. Quantas situações nós não passamos na vida, meus irmãos? De difamações, de mentiras que falam a nosso respeito. Quantas difamações não tiram também a nossa segurança e a nossa tranquilidade? Mas são mentiras. São ludibriações. O que Jesus está dizendo aqui é que diante dessas aflições, diante dessas difamações, diante dessas mentiras, nós precisamos redescobrir a confiança na verdade. Meu irmão e minha irmã, não há nada, presta atenção aqui, gente, aqui ó. Não há nada oculto que não se venha a revelar. Não há nada, nada. Deus revela motivações. Deus revela percepções. Deus revela também sentimentos obscuros de destruir o outro. Deus revela. Por isso que ele diz, lá no verso de número 26, portanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Nós precisamos então, irmãos, em Jesus, para vencer o medo, para vencer essas dificuldades, esse medo que nos oprime, para vencermos isso, nós precisamos de modo urgente, crer piamente, de que a verdade é o único caminho pelo qual a gente prevalece nesse tempo. De que viver com a verdade é caso de vida ou morte. Todos que propõem a viver e construir sua vida pela mentira, estão criando sua vida sobre um fundamento falso, equivocado, distante. A proposta de Jesus, então, é nos ensinar mais uma vez de que nós podemos vencer o medo que milita contra a missão, de que nós devemos vencer esse engano, essa farsa que criam para destruir a obra de Deus na nossa trajetória. É um desafio para nós, irmão. É um desafio para cada um de nós.
de que nós vivemos situações hoje no nosso dia a dia, de que nós não sabemos o que é verdade e o que é mentira. São tantas falcatruas, são tantos enganos, são tantas mentiras, que são contadas, tantas difamações, tantas calúnias, que nós não mais sabemos o que é a verdade e o que é a mentira. Mas tenha uma certeza, de que todos aqueles que vivem sobre um direcionamento mentiroso, sobre um fundamento de engano, constroem a sua vida sobre a areia. E uma hora a casa vai cair. Uma hora vem ao chão, trazendo exatamente essa ideia para nós, não ter mais aqueles que vivem pela mentira, que vivem pelo engano, que produzem um engano. E aí vem uma pergunta que nós precisamos responder de tempos em tempos. Sobre qual fundamento eu tenho construído a minha experiência com Jesus? Sobre qual fundamento eu tenho construído a minha vida? Sobre a mentira ou sobre a verdade? Isso vai determinar, sabe o que, irmãos? O sucesso da minha caminhada com Jesus. Enquanto ao meu redor, na minha experiência de seguir a Jesus, eu estiver construindo castelos de areia, que são mentiras, eu estiver construindo a minha vida sobre enganos, afirmando verdades, ou melhor dizendo, afirmando palavras que não condizem com a verdade e conquistando coisas por meio da mentira, todas as vezes que eu traço esse caminho na minha jornada, Deus não tem compromisso comigo. Deus não tem compromisso com a mentira. Então, todo lugar que você ou eu, nós alcançamos por causa da mentira, esse lugar não é um lugar que Deus estará com você. Você estará sozinho nessa. Eu estarei sozinho nessa. Porque quando eu chego a algum lugar, por meio da mentira, do engano, Deus não tem pacto comigo. Porque Deus é o Deus da verdade. Então, em alguns momentos, eu vou precisar fazer um teste diante dos desafios da vida. E esse teste é marcado exatamente por essa percepção. Em alguns momentos, por causa das nossas falhas, a verdade vai nos prejudicar, mas que a verdade seja dita, seja vivenciada e seja falada. Mesmo que nos prejudique, faça a opção pela verdade. Fazer uma opção por uma vida de verdade, uma vida de transparência, vai fazer com que a sua vida torne-se em Deus um grande referencial e um grande potencial para a honra e glória do nome de Jesus. Mesmo que a verdade venha prejudicar você, não abra mão de comentá-la, de dizê-la, porque naturalmente, quem tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso com Deus da verdade. O pedido hoje, a proposta do Evangelho hoje, é para que a gente consiga fazer uma avaliação, irmãos, na nossa vida. É para que a gente consiga fazer uma avaliação no nosso coração, na nossa realidade de quem somos. Que a gente consiga reler a nossa trajetória e ver onde está o engano, onde está a mentira. Porque logo, se tiver na minha vida alguma mentira, algum engano, e se eu estiver construindo a minha vida sobre o engano, vida e missão não vai ser realidade em mim. Vida e missão não será uma realidade na minha prática. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com mentira, com engano. O engano é uma oposição da missão, da vida. Tudo que é mentira luta contra a vida, meu irmão. A proposta de Jesus para a sua trajetória hoje, não só hoje, mas também a consciência de que quem vive pelo engano, nós não devemos temer isso. Nós não devemos temer, sabe o quê? Mentiras que levantam sobre nós. Nós não devemos temer
calúnias e difamações que levantam sobre nós. Agora uma coisa, se o que estão falando de mim for mentira, a melhor maneira de lidar com isso não é contando outra mentira. Porque em alguns momentos a gente perde a nossa identidade, sabe por quê? Porque queremos lutar com as mesmas armas que os nossos agressores. Aí tem um dito muito famoso, que é assim: cuidado, cuidado, porque você pode tornar-se aquilo, o monstro que você combate. O monstro que você combate, você pode tornar-se ele, sabe por quê? Quando nós começamos a lidar com a mentira e com o engano, a nossa tentativa é utilizar do mesmo instrumento para destruir a pessoa. Quando alguém faz uma calúnia da gente, a primeira reação que nós temos é o quê? Como é que eu posso também fazer uma calúnia dela? Como é que eu posso também jogar para ela novamente: ah, mas você não sabia isso também de fulano? Mentira. Quem vive na verdade, irmão, o único instrumento que tem para viver, para ser, é a verdade, pronto e acabou. Mais nada. Viver na verdade vai fazer com que você chegue na sua casa, coloque a sua cabeça sobre o travesseiro e durma em paz, porque a sua vida está transparente. E outra coisa que a gente precisa sempre relembrar: quando alguém levanta, ou se não fizer isso com você, pode ter certeza que vão fazer em algum momento. Fazem com todo mundo isso. Em algum momento levantarão uma difamação contra você. Perceba se ela é verdade ou se ela é mentira. Se ela for verdade, ouça e mude a vida. Mas se ela for mentira, o que Jesus está nos ensinando é o seguinte: mentira não pode tirar a minha paz. Calúnia, difamação, não pode roubar nem a minha nem a sua paz. Então, não tente se justificar. Porque o que Jesus está dizendo assim: eles vão pegar vocês, vão falar toda sorte de mentira contra vocês. Não se justifiquem. Não se justifiquem. Não tentem ficar: ah, mas eu fiz. Não, não se justifiquem. Simplesmente sejam quem vocês são. E isso vai ser suficiente. Sabe por quê? Irmãos, e louvado seja o nome de Jesus por isso. Sabe por quê? Porque não há nesse mundo um momento em que a verdade permaneça oculta. Deus revelará caráter, coração, motivação de todo mundo. Deus revelará quem realmente nós somos. Se fizermos opção pela mentira, arquemos com as consequências. Se fiz opção por a mentira, segure ela. Segure as consequências que virão. Porque não há mentira que fique oculta muito tempo. Toda mentira e todo engano há de ser revelado em algum momento. Há de ser revelado. É isso que nos traz segurança, irmão. É isso que traz ao nosso coração, sabe o que? Essa frase de Jesus, dizendo assim: não temem, não temem. Sabe por quê? Não há nada encoberto que permaneça encoberto, será revelado em algum momento. Ninguém que faça uma maldade e diga que fez o bem, ficará impune, meu amado. O que Jesus está dizendo é exatamente isso: tenham segurança, não se apavorem, não tenham medo do engano e da mentira, saibam lidar de modo maduro com ela. Saibam ser maduros nessa relação e não perca sua identidade por aquilo que fazem. Seja você em todo momento. Não perca o seu referencial de que fez o correto, de que caminhou junto à verdade, mesmo que isso em alguns momentos há de nos prejudicar. Porque o mundo no qual nós vivemos é um mundo que oprime e que tem suas relações totalmente pautadas na mentira e no engano. É bom a gente redescobrir em Jesus, sabe o quê? Encorajamento para viver. Se nós pensarmos, nós temos muitos motivos para desistir. Mas junto a Jesus, nós encontramos também muitos motivos para perseverar.
nós encontramos muitos motivos em Jesus para continuar a caminhada. E esses motivos o Senhor tem nos dado. Seja qual for a mentira que em algum momento, irmão, você, se não está se deparando agora, em algum momento você vai se deparar com isso. Porque isso acontece. Isso a todo momento alguém faz. Sabe por quê? A nossa realidade hoje, de pessoas covardes, que querem derrubar o outro a todo custo e utilizam-se de um instrumento que é a mentira. Por isso que a mentira e o engano militam contra a missão. E isso é uma forma de oposição, é uma forma de trazer medo, é uma forma de trazer pânico ao nosso coração. A segunda forma que o medo tem de aparecer, a segunda e última, na nossa trajetória, é que o medo também apresenta-se na forma de um ataque contra a vida. Se você ver no texto, lá a partir do verso 28, ele vai falar dessa dinâmica. Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas tema aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no inferno. O que Jesus está ensinando aos discípulos aqui, mais uma vez, é que naturalmente os discípulos de Jesus necessitam aprender a lidar com a dor causada pelos outros. A gente precisa aprender a lidar, sabe com o que, irmãos? Com a ferida que o outro causa em nós. A gente precisa aprender a lidar com as agressões que nós sofremos ao longo dessa vida. De modo que a gente não venha a ser simplesmente uma reprodução de que por ser ferido, vou ferir. De que por ser atacado, irei atacar. De que por sofrer alguns danos, farei o mesmo. O que Jesus está ensinando aos discípulos aqui é que diante as dores, as agressões que o ser humano provoca contra nós, os ataques do homem contra a nossa integridade física, nós precisamos então ser encorajados quanto a algumas verdades. A primeira verdade que Jesus vai dizer aqui é que nós não devemos temer as feridas que os homens causam, mas nós devemos temer, sabe o quê? Ser rejeitado por Deus. Irmãos, na tentativa da gente ser aceito por todo mundo, nós somos rejeitados por Deus. Na tentativa de que todo mundo bata palma para a gente, para você, seja no seu trabalho, seja onde for, na tentativa de ser reconhecido pelos homens, nós somos rejeitados por Deus, porque abrimos mão do quê? Da verdade, abrimos mão de princípios, na tentativa de que o mundo nos aceite, de que o mundo não nos fira, de que o mundo não nos ataque. Mas Jesus está dizendo para todos os discípulos em alto e bom som: a vida não será fácil para aqueles que desejam seguir Jesus de modo sério. A vida apresenta dores, agressões. Se não contaram isso para você, se não disseram, o nosso Senhor Jesus nos ensina nessa noite de que a vida será formada de pessoas que agridem e nós não agredimos de volta. De pessoas que nos ferem e a gente aprende a lidar com a dor que causam em nós. Mas sabe por que irão nos ferir? Sabe por que, irmão, irão nos ferir? Porque não concordam com a maneira como nós vivemos, como nós procedemos no nosso dia a dia. Então nós temos uma grande dificuldade aqui, de que a gente busca a todo momento, sabe o que, irmãos? Não ser rejeitado pelo homem. A gente quer que todo mundo nos aceite. A gente abre mão de quem somos, para que o outro chegue para nós e fale assim: poxa, agora você está do jeito que eu pensei que você era. A gente abre mão, irmão, sabe do quê? De viver na verdade, para agradar outros, irmão. A gente deixa em alguns momentos, sabe, de fazer o quê? De agradar a Deus,
para ter o aplauso dos homens. A gente deixa de ser fiel a Deus, simplesmente para que os homens concordem conosco. A vontade do homem, a percepção que o homem tem é oscilante, é passageira. O homem olha para você hoje eu olho para você e posso dizer uma coisa, dizer você é isso, você é aquilo outro, mas não quer dizer que eu vou pensar isso daqui a 10 anos sobre você. Sabe por quê? Nós temos temperamentos que oscilam. As nossas formas de julgar os outros são formas provisórias. A gente olha para o outro e fala assim, não gostei de fulano de tal, mas daqui a pouco a pessoa aproxima-se da gente, a gente fala assim, poxa, eu tive uma má impressão de você. Eu pensei que você era uma coisa, mas você é outra coisa. Porque nós temos o preconceito, nós temos tantas formas de enxergar o outro que são corrompidas. Então, todas as vezes que eu me enquadro dentro daquilo que os homens querem, dentro daquilo que o seu ciclo exige, toda vez que eu faço isso, é melhor eu estar atento, porque eu posso estar negligenciando a vontade de Deus. Mas vale agradar a Deus do que aos homens. Essa foi a frase de Pedro diante do Sinédrio. Prenderam Pedro e João, deram uma boa de uma surra neles, uma boa de uma surra, apanharam e disseram assim para eles, vá, vocês estão soltos, mas não preguem mais sobre isso. E aí o que eles dizem? Mas vale agradar a Deus do que aos homens. Na tentativa de agradar o homem, irmão, a gente abre mão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando a gente se esforça para agradar o outro, a gente desagrada um. Então a gente vive num ciclo que é mais ou menos assim. E é basicamente isso. Você está com uma roupa que alguém agradou alguém. Aí tem outro que está com uma outra visão sobre a sua roupa, vai dizer assim, essa roupa não é bonita não. Porque cada um tem uma visão, cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma. E quando a gente busca agradar as pessoas em detrimento da vontade de Deus, a gente rompe com um princípio espiritual, que é o princípio da fidelidade a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, entre ser aplaudido por mim e ser aplaudido por alguém aqui, seja primeiramente aplaudido por Deus. Antes de agradar a mim ou a qualquer pessoa que está aqui, agrade ao Senhor Jesus Cristo. Antes de buscar o aplauso dos homens, antes de buscar a plateia dos homens, busque a plateia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agrade a Ele, e como consequência disso, aqueles que estão em Cristo perceberão que o seu trilhar e a sua caminhada é verdadeira, de que a forma como você vive é verdadeira. Irmãos, como diz um pastor que eu acompanho e acho ele um excelente homem de Deus, ele diz assim, cuide da sua devoção, cuide da sua oração, da sua vida com Deus, e Deus cuidará da sua reputação. Cuide da sua vida com Deus, e deixe a reputação que Deus faz. Às vezes a gente está no caminho errado, a gente está buscando que a gente tenha uma boa reputação, que a gente justifique diante de todo mundo o nosso comportamento. Tenha a mente limpa com Deus, irmão, porque olha só, o homem é oscilante, uma hora ele vai aplaudir, outra hora ele vai agredir, uma hora ele vai te amar, outra hora ele vai odiar. Isso é o homem, isso sou eu, somos nós. Mas aquele que busca fazer a vontade de Deus, esse permanece. O desafio para mim e para você hoje, para a gente vencer esse ataque contra a vida, é que nós precisamos ter na nossa mente e no nosso coração o desejo de agradar a Deus em todas as coisas. E quando agradamos a Deus, naturalmente algumas coisas vêm como consequência na nossa história. Não tem como a gente vencer o medo, que é um ataque contra a vida, que vão atacar a nossa integridade física, se a gente não aprender a rejeitar a aceitação dos homens. Isso é natural. Seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua escola, em algum momento você vai ter que dizer não
para aceitação e ficar com aquilo que Deus quer. Fique com aquilo que Deus quer. Fique com a vontade de Deus. Não negligencie essa vontade. E aí, quem não negligencia essa vontade, e eu acho que Jesus está nos ensinando isso, esse é o primeiro encorajamento, tenha um compromisso com Deus. O segundo encorajamento é que nós precisamos ter segurança na provisão divina. Aqueles que decidem viver para agradar a Deus, esses precisam entender 3 argumentos que Jesus dá aqui. Se quem está lá fora pode nos causar dor, pode nos ferir, as circunstâncias também, tá, irmãos? Não estou falando só de pessoa, não. Estou falando de circunstâncias que podem nos ferir, podem nos machucar. Não tenha medo disso. Mas antes, renove a sua confiança em 3 encorajamentos que Jesus nos ensina. Primeiramente, se Deus cuida de pardais, que são pequenos passarinhos, seres tão pequenos que uma hora estão aqui, outra hora não existem mais. Se Deus cuida de pardais, Ele não cuidará de você que é filho. A pergunta é essa: se Deus cuida da existência da árvore, do pardal, Deus não cuidará de você, meu irmão. Deus não vai proteger você se Ele promove a vida do pardal. Ele não vai proteger você que é filho. Sabe por quê? Ele diz assim, lá no verso: nenhum deles cairá, verso 29, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Jesus utiliza o segundo argumento aqui. Ele diz exatamente isso. Deus não está distante, Ele é o nosso Pai, Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está contigo, meu irmão, Ele está perto, Ele não está longe, Ele é o nosso Pai. E Pai dá a ideia de casa, relacionamento familiar. Jesus está dizendo assim, para você que está com medo hoje, que está te causando pavor sobre o futuro, se Deus cuida de pardais, diga para o seu medo, que o Deus que cuida de pardais, também cuidará da minha vida. Mas esse Deus, que não só cuida de pardais, mas também cuida da minha vida, esse Deus também é o meu e o seu Pai. Ele está dentro de casa, Ele está mais próximo do que você imagina. Ele conhece a sua dor mais do que você. Ele é o seu Pai. E o terceiro e último argumento que ele diz, sabe qual é, irmão? Observe isso. Se Deus conhece cada fio da sua cabeça, cada fio de cabelo da sua cabeça, cada detalhe, a ideia que Jesus está dizendo assim, o Deus que te conhece pelo detalhe, você acha que esse Deus que te conhece no detalhe não vai cuidar de você no momento da aflição? O Deus que conhece cada fio de cabelo que está na sua cabeça, cada fio, você acha que Ele não cuidará de você? Esse é o amor de Jesus. Essa é a graça de Jesus. Meu irmão e minha irmã, o medo apenas pode ser vencido, sabe com o quê? Confiança. Confiança. Deus cuida de pardais, Deus cuida de você. Deus não está longe, Deus é o seu Pai. E Deus cuida da gente em cada detalhe, não esqueça isso não. Deus cuida de nós em cada detalhe. Deus cuida das nossas vidas em cada detalhe. Deus nos cuida. Gera em nós vida. Se conhece cada fio da nossa cabeça, não conhece também todas as realidades que nós passamos dia após dia. Deus conhece até aquilo que você não conhece, porque quem conhece aqui, ou melhor, quem sabe contar cada fio de cabelo que tem na sua cabeça? Alguns nem tem mais, né? Já estão... Eu estou caminhando para lá também. Tem alguns que já nem tem mais. Mas Deus conhece esses também.
Se Deus conhece cada detalhe, você acha que Deus não conhece essa dor e essa aflição que você está passando nesse momento? É claro que conhece. E está conosco. E está presente na nossa trajetória. Esse é o nosso Deus. E por último ele diz, o último princípio de encorajamento contra o medo. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Depois de todo esse encorajamento que nós recebemos, confessar a Jesus não é uma confissão de discurso que Jesus está dizendo aqui. É uma atitude heróica diante da aflição. É quando o mundo ao seu redor, as circunstâncias que você está vivendo, nesse momento, dizem para você que Deus não está. Quando as aflições que nós estamos enfrentando, em cada trajetória da nossa vida, jogam para nós o medo, os desafios que nós estamos enfrentando, vêm sobre nós como uma bomba. Sabe o que é perseverar e confessar a Jesus? É dizer assim, diante do medo e da confiança, eu fico com a confiança no Senhor Jesus Cristo. Eu estou do lado dele, eu decidi acreditar. E o medo é vencido dos nossos corações. E por último, eu deixo para o seu coração um texto que eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse momento. Falando exatamente desse paradoxo do nosso coração. Medo, aflição, como que eu venço? A palavra de Deus ainda continua dizendo, não temais. A aflição está diante de você, não teme. Confie nele, acredite nele, porque ele é o Senhor da nossa trajetória. E o texto diz exatamente assim, a pomba que por medo do gavião se recusar a sair do ninho, já teria perdido no próprio ato de fugir do gavião, porque o medo lhe teria roubado aquilo que de mais precioso existe num pássaro, o voo. Quem por medo do terrível prefere o caminho prudente de fugir do risco, já nesse ato estará morto, porque o medo lhe terá roubado aquilo que de mais precioso existe na vida humana, a capacidade de se arriscar para viver o que se ama. O medo não é uma perturbação psicológica, ele é parte da nossa própria alma. O que é decisivo é se o medo nos faz rastejar ou se ele nos faz voar. Quem, por causa do medo, se encolhe e rasteja, vive a morte na própria vida. Quem, a despeito do medo, toma o risco e voa, triunfa sobre a morte. Morrerá quando a morte vier, mas só quando ela vier. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, a encontrará. Viver a vida aceitando o risco da morte, isso tem um nome de coragem. Coragem não é ausência de medo, é viver a despeito do medo. Houve um tempo em que eu invocava a Deus para me proteger do medo. Eu repetia os poemas sagrados para exorcizar o medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas nenhum mal te sucederá. A vida me ensinou que esses consolos não são verdadeiros. O Senhor não nos protege do medo. Ele nos convida, dia após dia, a coragem de viver a despeito do medo. Essa é a proposta do Evangelho. O medo não vai fugir do seu coração, mas a proposta do Evangelho é que dia após dia possamos viver a despeito dele, de que ele não cause em nós insegurança, porque a palavra de Jesus continua dizendo assim: não temais, não temais, creiam, porque o Senhor, que cuida de pardais,
cuida também da sua trajetória. Você é importante para Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento. Ministério de louvor.